Ainda dá para usar os celulares com 4 GB de RAM? Com aplicativos cada vez mais pesados e consumindo mais memória, esse número é suficiente para dar conta de um dia inteiro de atividades? Pronto para esse debate? Então pode subir a vinheta. Deixa eu começar explicando que essa é uma conversa sobre celulares Android, porque até pouco tempo atrás, mesmo os celulares mais potentes da maçã usavam 4 GB de RAM, mas a otimização entre hardware e software permitiu que esse número fosse suficiente para que eles rodassem de forma satisfatória. Mas eu preciso ir lá para o começo da conversa, explicando o que é e para que serve a memória RAM. A memória RAM e a memória interna, ou o armazenamento, são complementares. Uma depende da outra. O armazenamento é um tipo de memória perene, que grava os arquivos, e a memória RAM não. RAM é uma memória volátil, que te dá acesso aos arquivos que você está usando naquele momento. Ou seja, é temporário. Quando você minimiza ou fecha aquele aplicativo, a memória não precisa mais lidar com ele. O conceito é semelhante ao dos PCs. Com um ponto, diferente do computador, nós não desligamos os celulares todos os dias. Então a memória RAM trabalha para dar conta das tarefas que você está executando naquele momento. E como ela trabalha? Com as tarefas em segundo plano. Você tem vários aplicativos no seu celular, certo? Todos eles estão trabalhando, te enviando notificações, fazendo processos e mantendo o funcionamento de todos eles atualizado. A memória RAM trabalha priorizando alguns processos e suspendendo outros. Deixa eu explicar melhor. Quando você está jogando, você não vai precisar tanto assim que o seu Instagram te notifique sobre cada curtida na sua foto. Então, ele vai poupar trabalho na sua rede social para te dar todo o poder no game. O mesmo vai acontecer quando você está usando o Waze, que usa o tempo todo o seu GPS. E o sistema vai priorizar esse aplicativo para não te deixar sem rota. E onde a quantidade de memória RAM entra nessa discussão? Quanto maior a quantidade, mais facilidade ela vai ter em lidar com processos em segundo plano, sem precisar fechar aplicativos para priorizar outros. Lembra que você tem vários apps e coisas acontecendo ao mesmo tempo no seu celular? A memória RAM que lida com isso. Esses aplicativos e processos pesam e dá para perceber isso com facilidade. Como exemplo, se o seu celular for Samsung, você entra em assistência do aparelho e memória. E aí, dá para perceber o quanto pesam os processos que você tem no seu celular. Como exemplo, eu vou citar o meu, pessoal, que tem 12 GB de RAM. Normalmente, em um dia comum, ele já está rodando com mais de 5 GB de RAM só que está sendo utilizado. Já imaginou se ele tivesse apenas 4 GB de RAM? Ele não daria conta de trabalhar. Mas você pode argumentar que todas as fabricantes Android contam com o recurso de expansão da memória RAM, através do armazenamento. E você não está errado. Dá para aumentar a quantidade de RAM, usando o armazenamento do aparelho. Mas lembra que eu citei lá no começo que são memórias diferentes para ações diferentes? Isso significa que elas também estão em locais diferentes, com padrões diferentes de velocidade de leitura e de gravação. Então, para o celular dispor dessa memória a mais, ele tem que acessar outro componente. O problema é que com isso, a velocidade dessa memória RAM extra é diferente da original, e por isso é um recurso adicional. No seu dia a dia, quem vai fazer o seu celular rodar é a memória RAM padrão. Mas voltando para a quantidade, se você tem 4 GB e um uso médio ou alto do seu celular durante um dia de uso, claramente vai ter mais trabalho para manter processos em segundo plano, para fazer algo muito simples, que é sair de um aplicativo e entrar no outro. Eu até preparei um exemplo para te explicar isso na prática, mas a gente fala disso daqui a pouco. O que eu quero deixar claro é que fechar aplicativos ou encerrar processos em segundo plano pode aumentar a velocidade do aparelho, mas isso pode te causar problemas. Eu vou voltar no exemplo da vida real. Lembra que eu falei do Waze? Imagina que você está usando ele e recebe uma ligação. Você atende rapidamente, usa o viva voz do carro porque é contra a lei dirigir falando no telefone, e aí você volta para o seu GPS. E aí ele fecha e começa a recalcular a rota. Pode não ter acontecido com você, mas se você usa carro por aplicativo, já deve ter acontecido com o motorista parceiro, que precisa alternar entre o aplicativo da empresa que ele presta serviço, seja a Uber ou 99, e o GPS padrão do celular dele. Como normalmente eles usam celulares mais simples para instalar os aplicativos para dirigir, eles têm menos memória RAM, e por isso não dão conta de muitas tarefas pesadas ao mesmo tempo. E deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, porque vocês passam por aqui e acabam esquecendo de fazer isso. Dá uma pausa no vídeo, se inscreve, ativa o sininho para sempre saber notificação de quando a gente tiver vídeo novo no canal, fechou? Bora continuar. Lembra que eu falei no começo que esse vídeo é para quem tem Android? Porque hoje a gente vê celulares com bastante memória RAM, até mesmo intermediários. Mas nem sempre foi assim. Em 2016, quando o Galaxy S7 foi lançado como o principal celular da Samsung naquele momento, ele rodava com 4 GB de RAM. E a fórmula se repetiu no S8, que foi um grande sucesso da sul-coreana. A Samsung só aumentou a quantidade de RAM no Galaxy S9 de 2018. Isso estabeleceu um padrão.
A partir daquele momento, flagships deveriam ter mais do que 4 GB de RAM de memória flash. Não demorou muito para que esse padrão se estendesse para os intermediários premium, já que há 2 anos mais ou menos, os tops de linha estão rodando entre 8 e 12 GB de RAM, como é o caso dos modelos da linha S Ultra da Samsung ou os Razer mais avançados da Motorola. E como é natural de acontecer na tecnologia, à medida que os recursos chegam para os aparelhos do topo da prateleira, anos depois eles desembarcam nos intermediários. Hoje o Galaxy S54 já tem versões com 8 GB de RAM, assim como o Edge 40, o Redmi Note 12 ou o Realme C55. Ou seja, os 4 GB de RAM ficaram para os modelos intermediários de entrada, porque com menos memória que isso, ele já usa o Android Go como sistema operacional, que é mais limitado e pensado para rodar em aparelhos com configurações ainda mais básicas. Por isso, eu costumo dizer nos vídeos aqui do canal que 4 GB de RAM é atualmente o mínimo para que o Android rode com alguma fluidez. Nessas configurações, o Android padrão ainda é totalmente funcional, mas o que eu posso te dizer é que nesse momento 4 GB de RAM é funcional, mas já é um gargalo. E por quê? Porque as aplicações e jogos estão cada vez mais pesados. O Facebook para Android pesa cerca de 515 MB com tudo carregado. Genshin Impact precisa de mais de 2 GB de arquivos para funcionar. E por aí vai. Para arquivos desse tamanho rodarem, eles precisam de mais memória RAM. Por isso que um celular mais básico tem dificuldades de lidar com esse game. Mas não é só o desempenho de um único aplicativo que fica comprometido com 4 GB de RAM. A troca entre eles é mais lenta em aparelhos com essa configuração. Para explicar melhor, eu vou repetir um teste que eu fazia na época que eu trabalhava no Tudo Celular, que é abrir uma série de aplicativos e depois voltar em cada um deles para ver se mantém aberto e em quanto tempo ele carrega novamente. Eu usei a linha A da Samsung para esse teste, com o A14, que tem 4 GB de RAM, o A34, que tem 6 GB de RAM, e por fim o A54 na versão de 8 GB de RAM. Eu escolhi 10 aplicativos diferentes do Tudo Celular, e foi nessa ordem: Facebook, Spotify, Câmera, Genshin Impact, Netflix, Resplash, Meet, Asphalt 9, Disney Plus e TikTok. E como foi o desempenho de cada um deles? Exatamente como era de se prever. O Galaxy A14 foi o mais lento deles, com 1 minuto e 48 segundos. Foram 56 segundos para abrir cada um dos aplicativos e mais 51 segundos para reabrir os apps. Na prática, quase todos os aplicativos abertos na primeira volta precisaram recarregar novamente do zero, porque a memória RAM menor não conseguiu segurar várias aplicações ao mesmo tempo. As coisas melhoraram bastante no Galaxy A34, com seus 6 GB de RAM. Foram 50 segundos na primeira volta e apenas 26 na segunda, o que significa que esse aparelho não precisou recarregar tantos aplicativos na segunda volta, demorando basicamente a metade do tempo que o A14 demorou para recarregar os apps. Por fim, o A54 foi o mais rápido, com 1 minuto e 10 segundos. A primeira volta de abertura dos apps demorou 47 segundos e a segunda volta foi mais rápida, com 24. Resumindo essa numeralha toda, o A14, que tem 4 GB de RAM, demorou mais para abrir os aplicativos e fechou praticamente todos eles depois que eu fui trocando. Por isso, o tempo da segunda volta é bem parecido com o da primeira volta, entende? Conforme foi aumentando a quantidade de RAM, o tempo da segunda volta diminuiu, percebeu? Isso significa que eles conseguem segurar mais aplicativos em segundo plano sem precisar fechar processos. Tanto que esse tempo diminui quase pela metade no A34 e fica ainda menor no Galaxy A54. Se eu fizesse o mesmo teste no Fold 5 ou no S23 Ultra, que tem 12 GB de RAM, esse tempo vai ser ainda menor. Mas isso quer dizer que você deve abandonar o seu celular atual se ele tiver 4 GB de RAM? Não é bem assim. Mas depois de algum tempo de uso, dá para perceber uma dificuldade maior em usar o seu aparelho. Então, na hora de pensar no seu próximo smartphone, já considere comprar com 6 GB de RAM ou acima disso. Eu já dei alguns exemplos de intermediários com preço abaixo de R$2.000 que tem essa quantidade de memória RAM. Mas se a grana está mais curta, vale prestar atenção. Escolher versões de 128 GB de memória interna é importante, mas procure sempre a versão que tenha 6 GB de RAM no mínimo. Algumas marcas vendem o mesmo aparelho com uma variante com menos RAM, que é mais barata, mas que vai te dar problemas no futuro. 4 GB de RAM é o mínimo para qualquer celular rodar hoje, mas no futuro essa quantidade não vai mais dar conta. Mas e você, o que achou? Me conta aqui nos comentários, aproveita para deixar o like se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever e compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amiga que está na dúvida de qual celular comprar, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!